né? Então vamos lá, né? O que que é o objetivo aqui hoje? A gente falar da questão aí do quem está no vermelho, quem tem esse sentimento aí que chega aí no final do ano e a gente está com as contas aí no vermelho, né? Quem que está com esse sentimento aí, né? Vamos lá. Então a gente sempre tem essas reflexões aí, né? De final de ano. Então, é importante a gente repensar, a gente rever e a gente ali avaliar realmente, né, como foi o ano, o que que a gente fez de positivo, o que que a gente fez de negativo, como a gente mudar esse cenário para o ano seguinte, né? E aqui a gente vai falar principalmente aí relacionado a dívidas, né? E como a gente identificar primeiro, né? É uma questão cultural, já falei isso em alguns outros momentos, né? O brasileiro ele tem uma dificuldade com essa questão financeira, né? Mas vamos lá. Então, quem sou eu, né? Muita gente aí conhece, mas assim, tem uma formação em engenharia, trabalha há mais de 20 anos aí em grandes empresas aí nessa área de engenharia, mas desde 2018 venho aí, né, me empreendendo aí em investimentos, empreendedorismo, né? Hoje eu gosto bastante dessa questão que eu falo de sabedoria, né? Então, princípios bíblicos. Tenho meus porquê aí, né? Eu falo sempre que assim, a gente ter um porquê é importante. Então, tem aí minhas duas filhas que, sem dúvida, né, são aí uma grande referência, né, para mim, para a gente seguir. Eu acho que assim, porque é, fazer as coisas sem um propósito claro, né, sem um porquê e um porquê, né, muitas vezes a gente vai acabar desmotivando, né? Mas vamos lá, né? Então a gente vai falar hoje um pouco dessa questão da psicologia das dívidas, né? Por que que a gente tem essa dificuldade e por que que a gente entra, né? Normalmente o brasileiro ele tem essa cultura muito forte de entrar em dívidas, né? Não tem uma educação financeira muito bem estabelecida. Como a gente mapeia isso, né? Como a gente vai fazer esse mapeamento, entender essa questão de juros, por que que às vezes pode fazer sentido, às vezes não, como é que eu troco dívidas, né? Que aí já seria o próximo aqui, né? Como é que eu negocio, como é que eu troco dívidas caras por mais baratas, né? Como é que eu organizo o meu orçamento para que ele minimamente funcione, né? E a questão principal aqui, talvez o 7 aqui, alternativas de renda que a gente pode ter aí para o ano de 2026, né? Depois um plano de ação aqui e uma conclusão, tá? Basicamente isso aí, tá? Algo rápido, tá? Deve levar aqui uns, acredito, não mais que 30 minutos para a gente passar por esse conteúdo aí. Então vamos lá, né? Então, por que que a gente chega nesse momento, né? Então, muita gente deve estar com esse sentimento, né? Dívidas aí tirando sono, né? E fica nesse dificuldade, né? Então, a ideia é que seja um momento de virada, né? Então, vamos lá, né? A virada de ano ela é só um tempo cronológico, né? Mas vamos pensar que é uma oportunidade também para que isso aconteça, né? E a gente precisa usar isso como um gatilho para a gente mudar, né? Então, criar uma estratégia, um plano claro para 2026, né? Com coisas que são reais, né? Oportunidades, possibilidades reais, na busca aí da liberdade, né? Então, assim, a gente ter uma liberdade financeira, gente, assim, facilita demais as nossas decisões, né? Se tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for ter aí de expectativas na vida, né? A gente tiver esse entrave, né, da questão financeira, a gente vai ter aí muita dificuldade, né? Então vamos lá, né? Por que que a gente chega nessa questão de dívidas, né?
Então, a questão principal, né, eu falo bastante isso, é a questão de educação financeira, né? A gente não tem, infelizmente, uma base de educação financeira, e a gente teve uma condição financeira muito ruim por alguns anos, né? Então, essa questão de hiperinflação, tudo isso dificultou para que as pessoas tenham essa questão, né, do planejamento financeiro, né? Pode ter imprevistos, então o planejamento, ele na verdade, ele tem que ser um caminho também para a gente lidar com imprevistos, né? Então eu preciso ter uma mínima organização financeira para que imprevistos não sejam um problema, não me tire aí do caminho, né? Mas se eu não tenho ali uma mínima organização, eu posso ter um imprevisto e eu posso estar saindo dos trilhos aí, vamos dizer, por um imprevisto, né? A questão do crédito fácil e o consumismo, né? Então, assim, a gente tem muito essa questão de oferta de crédito, né? Então, aquela questão de muitas parcelas, e as pessoas acabam olhando, às vezes, né, se a parcela cabe no bolso, mas sem olhar o custo efetivo total daquela operação, né? E muitas vezes, assim, ela vai pagar muito mais caro, muito, né, do que se ela fizesse um planejamento diferente, por exemplo, né? A notícia ruim, ou, né, poderia ser boa, que você tem companhia, mas diria que é ruim, né? Que assim, quem está endividado aí não está sozinho nisso, tá? Mais de 70 milhões aí de brasileiros, né, de acordo aí com a estatística do Serasa, tá nessa situação hoje, né? Então, não é um privilégio, né, seu se você tá nessa condição, fica tranquilo, tá? Então vamos lá, né? O que que é uma das questões principais aí, né? É a gente fazer um diagnóstico, né? Então, listar todas as dívidas, né? Então, cartão, empréstimo, carnês, né? Identificar os juros, né? Então, a gente sempre tem que pensar no financiamento ali naquele custo efetivo total, né? Então, normalmente, a maioria dos financiamentos ele te dá ali uma visão total, né? E assim, você vai assustar quando você somar ali e ver o quanto que na prática você vai pagar por aquilo, né? As taxas, muitas vezes o banco fala ali uma taxa inicialmente que parece menor, né? Mas quando você vê aquilo no custo efetivo total, você vai ver que aquilo é bastante significativo, né? A questão de avaliar o orçamento, né? Eu tenho que sempre ver o quanto entra versus quanto sai, né? Então, eu preciso ter ali uma visão clara, porque só aí eu consigo começar a pensar nisso, né? O que que eu vou fazer? E a capacidade de pagamento, né? Então, se eu tenho, por exemplo, gastos, determinados gastos fixos, ou eu reduzo eles, né? Ou eles já entram ali reduzindo a minha capacidade de pagamento. Então, eles já naturalmente vão acontecer ali todo mês. Então, não adianta eu querer ter aí um pagamento acima disso, né? E a matemática, então, ela é bem simples, né? Tudo que entra menos tudo que sai, eu tenho ali sobras e isso é que vai, né, que eu vou ter que administrar. A questão dos juros, né? O que é importante a gente avaliar? De cada ferramenta, né, de financeira aí, ela tem um custo, né? Então a gente tem algumas com custos muito mais altos, né? E outras com custos mais baixos, né? Então, como é que a gente lida com isso, né, na prática? Como é que a gente lida com isso? Eu preciso avaliar. Então, por exemplo, o grande vilão, né, por exemplo, cartão de crédito, né, normalmente ele é o maior vilão. Os custos mais altos que a gente tem, que pode ter, cheque especial e cartão de crédito, tá? Aqui a gente está falando de 10 e 15, tá, gente? Assim,
dependendo do banco aí, isso pode chegar a 30%, 40%, tá? Então, esses a gente tem que ter prioridade de eliminação. Então, dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial de banco, hoje nem é tão comum mais, né? Esse a gente tem que eliminar, assim, instantaneamente, tá? A gente tem algumas dívidas de médio custo, né? Então, por exemplo, né, o que que é muito comum aqui? Quem trabalha, você tem aqueles financiamentos atrelados ali ao pagamento, funcionários públicos têm ali. Isso ele é um pouco mais tranquilo, né? Assim, já tem ali uma condição mediana, mas ainda caberia ali, né, uma renegociação, uma negociação, tá? E aí a gente caminhar para dívidas mais baratas, né? O caminho aqui seria isso, né? Eu tentar sempre, porque assim, quem está com muita dívida, não adianta pensar que você vai eliminar todas as dívidas instantaneamente, né? A gente teria que aumentar, depois a gente vai falar nisso, né? Como eu aumento a minha capacidade ali de gerar recurso, mas o primeiro passo seria eu uma estratégia de redução do aumento daquelas dívidas, né? E gradativamente eu ir diminuindo. Então, essa estratégia de eu usar juros mais baratos, né? O que que a gente tem muito aqui de juros baratos? Por exemplo, hoje a gente tem algumas estratégias de usar o imóvel, né? Tem uma estratégia que se chama home equity, né? Que eu uso, por exemplo, um imóvel para garantia e aí você consegue juros aí, né, mais baratos, né, nessa faixa aí de 1,2, 1,5 ao mês, tá? Se você for pensar, por exemplo, no consórcio, dependendo do que você vai fazer, é uma alternativa. Você consegue aí com custo efetivo total, talvez abaixo aí de 1%, né? 0,7, 0,8, dependendo. Tá? A gente já falou aqui em algum outro momento de consórcio, né? Então, assim, isso são opções para a gente fazer a troca, né, de custos mais altos para custos mais baixos. Já que, assim, é muito difícil, né, como eu falei, a gente pensar que eu vou de cara eliminar realmente, né, a gente tem que pensar que, assim, é um processo gradual e dificilmente a gente vai zerar de uma vez. Então, eu preciso trabalhar a redução ali, né, o processo de não multiplicação aí das dívidas, né? A primeira coisa seria essa. Bom, vamos lá, negociação, né? Então a gente falou bastante dessa questão de troca, né? Então a maioria dos bancos, gente, porque vamos pensar assim, muita gente tem essa visão que assim o banco não quer que você tenha dívida, que você atrase. Na verdade, o banco quer que você faça isso, tá? Porque assim, se você não tiver, pensa como o banco ganha dinheiro, né? Se você pagar tudo em dia, gente, para um banco, ele não ganha dinheiro com você. Então, o banco ele quer aquela pessoa que paga, mas idealmente que ele atrase, porque assim é que ele ganha dinheiro, né? Então, ele sempre vai ter possibilidades de negociação, tá? Então, assim, ele sempre trabalha com taxas mais altas. Por quê? Porque ele calcula o risco, né? Então, por exemplo, quem tem mais apto de trabalhar com financiamento, hoje você tem muito aquele score de crédito, né? Então, o banco, naturalmente, quando ele vai te dar um crédito, ele avalia a sua capacidade de pagamento e ele vai te definir a taxa de juros ali. Muitas vezes você vai ter ali pequenas variações baseado nisso, tá? Então, assim, ele sempre tem margem para negociar, tá? Então, e aí, assim, a primeira análise é o custo efetivo total, né? Então, a gente precisa fazer isso porque muitas vezes, se esse custo efetivo total ele é muito alto, né? E a gente está falando de juro composto, que o juro do mês seguinte ele incide sobre o somatório, né? Então, o problema do juro composto ele é esse, né? Se eu devo 100 hoje, se eu pago 10 de juros ao mês,
O mês que vem ele é 110, né? E o próximo juro ele vai incidir sobre 110. Então, esse é o problema do juro composto, né? Ele é tanto negativo para o empréstimo, mas ele pode ser positivo para o investimento, né? Mas para o crédito ele é extremamente danoso, né? Então, seria buscar, né, empréstimos com taxas menores. Então, muitas vezes, não, esse banco aqui é o máximo que ele chega, eu não consigo mais negociação. Busca uma outra alternativa, né? Vai lá, quita aquilo, ou seja, né, eu troquei uma dívida mais alta por uma dívida mais baixa, né? Então, esse é o passo, né? Analiso, negocio, né? E vou lá e pago os juros, né? Quito os juros mais altos, né? As taxas mais altas para reduzir isso, né? A questão do orçamento, né? A gente precisa ter minimamente uma organização do orçamento, porque não adianta você pensar que você vai usar 100%, né, ali da sua receita para pagar as dívidas, né? Como a gente falou lá no início, você tem ali sempre aqueles seus custos, né? Então, eu tenho lá os meus custos fixos e alguns variáveis que eu não consigo mexer, né? Então, aluguel, alimentação, né? As coisas básicas de energia, água, né? Transporte, medicação, isso eu não consigo mexer. Então, vamos pensar a princípio, né, que assim, 60% do meu orçamento eu preciso manter, eu preciso, né, deixar ele ali dedicado para isso. 20% eu pensaria em usar para ir eliminando lá aquelas dívidas, né? E tentar deixar aí 20% para, né, tanto eu ter ali minimamente uma reserva de emergência e também ter um mínimo padrão de vida, um mínimo estilo de vida, gente. Porque assim, se a gente não tiver algum entretenimento, é muito difícil a gente conseguir fazer essa jornada, tá? Então, então a gente precisa ter, né, minimamente aí algo assim de estilo de vida também, né, para eu ter ali minimamente, né, um passeio com a família aí no final de semana, algo assim. Senão, né, eu vou ficar numa situação muito difícil aí, né? É muito complicado lidar, né? Seria muito complicado. Então, assim, a gente precisa ter algo que seja sustentável, né? Então, não adianta eu ser muito radical aqui, e isso não ser sustentável. Bom, vamos lá, né? E seguindo aqui, o que que a gente pode ter aí de estratégias, né, voltadas aí para a gente ter recursos extras, né? E vai de habilidade de cada um, tá? Acho que assim, cada um tem que avaliar aquilo que tem capacidade, né? Mas, por exemplo, hoje você tem muita demanda aí por gestão de tráfego, né? Então, quem tem minimamente aí conhecimento aí de redes sociais, hoje está muito em evidência, né? Por exemplo, você pega desde um comércio, a padaria da esquina, pode ser que ele queira rodar lá um tráfego pago, por exemplo, né, uma campanha. Você pode, né, ajudar nisso. Quem tem esta habilidade, né? E todo mundo tem alguma habilidade, tá, gente? Assim, o que a gente tem que pensar é que assim, todo mundo tem alguma habilidade. Você sempre vai ter algo que você pode contribuir, tá? Por exemplo, aula online, né? Tudo aquilo que você tem alguma capacidade de ajudar alguém, você pode. Tem gente que faz, por exemplo, gente, tarefa, né? Ajuda crianças, por exemplo, a fazer a tarefa como uma renda extra. Então, assim, a gente tem alternativas aí, né? Questão de venda de alimento caseiro, né? Muita gente faz isso. Ah, eu faço bolo e vendo lá no. Ah, moro num prédio, vendo lá no condomínio. Ah, eu faço docinho e vendo na escola. Eu faço. Né? Então, é comum, né? É lógico, assim, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade, eu tenho, né? A gente tem que nos enquadrar naquilo que a gente tem minimamente ali uma habilidade para fazer, né?
Geração de conteúdo, isso que hoje, com essas questões das IAs aí, né, dos chat GPT da vida, sentido, talvez, mas assim, muitas empresas demandam, né? Assim, vou fazer uma copy para um anúncio, né? Eu tenho um blog e vou fazer lá um descritivo para um produto, né? Então, mais ainda, porque, por exemplo, você pode inclusive usar uma IA para fazer isso, porque muita gente não sabe como usar, né? Revenda, gente, assim, vender coisas, né, sempre as estratégias de rentabilização sempre vai estar ligado à questão de venda, né? Eu sempre vou ter que vender alguma coisa. Então, por exemplo, né, você pode comprar produtos, né, por exemplo, o que é uma ideia aqui? Um produto que está em alta no mercado. Eu posso comprar algo, por exemplo, vou no AliExpress e compro lá em maiores volumes, mais barato e vendo, né? São algumas estratégias assim que você pode fazer, tá? Seguindo aqui, né? A gente tem alguns aplicativos de prestação de serviço, né? Então, por exemplo, esse Get Ninjas, por exemplo, é um bastante utilizado. Você pode ofertar lá qualquer coisa, né? Vou ofertar lá aulas, né? Vou ofertar lá um serviço de marido de aluguel. Então, são aplicativos que a gente consegue lá e ofertar serviço. Muitos deles aceitam até troca, né? Você troca para o serviço, você cria lá um dinheiro da plataforma, então eu vendo um serviço e troco por outro na mesma plataforma. Tem algumas que possibilitam até isso, tá? Criação de infoprodutos, né? Então hoje está muito comum isso, né? A gente cria um e-book, eu mesmo faço isso, né? Coloco aí Hotmart, a Amazon, né? Cria aí um infoproduto, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Na prática, ele é um e-book, né? Que vai falar de como lidar aí com dívidas, né? Você pode falar de alguma coisa que você tenha minimamente conhecimento, né? Hoje, né, já está muito comum o uso de celulares e tal, mas assim, muita gente não quer ter ali a preocupação de ficar tirando fotos e tal, então acaba contratando, né? E hoje você não demanda ser ali um fotógrafo profissional com câmeras de altíssimo custo, né? Porque hoje a maioria dos celulares ele já tem uma qualidade muito boa, né? A questão de concertos, né? Então, se eu tenho habilidade com costura, eu posso ali fazer concertos de costura. Se eu tenho habilidade ali com eletrônicos, eu posso fazer concertos. Se eu tenho habilidade com computador, eu posso fazer isso, né? E por último aqui a questão de desapego de coisas, né? Assim, a gente tem que pensar assim, gente, eu falo sempre assim, que é a questão da máxima utilização dos ativos, né? Eu trabalho com manutenção, então eu falo que a gente sempre tem que focar, a gente tem sempre essa visão de assim, eu tenho um ativo, eu preciso rentabilizar ele, eu preciso que ele. Então, tudo aquilo que eu tenho parado, que eu não tenho utilização, venda, desapegue, venda, né? Assim, eu sou muito desapegado nesse sentido de que assim, se não tem utilidade, vendo, não tem problema nenhum com isso, né? Então vamos lá, né? Agora partir aqui para o diagnóstico, né? Partindo aqui para um caminho final aqui, seria a gente pensar, né, num plano de ação aí de 30 dias para a gente ter uma visão muito clara, né? Então, a primeira semana seria o diagnóstico, né? Quanto eu devo, quanto eu tenho de renda, quanto eu tenho de gastos, né? Então, planilha isso, porque se você não tiver clareza de como é que está a sua vida, você não vai conseguir avançar, né? Depois, você vai para a semana 2, a questão aí da negociação, né? Então, você começa a ter esse processo de negociação com os credores, vê aqueles que têm opção, têm oportunidade de redução, ou não, né? Então, você vai ter ali o processo de negociação e busca, né, de alternativas mais baratas no mercado. Você vai partir para quitação, né? Então, e consolidar aí, então eu zero ali aqueles débitos mais altos, né? E
troco eles por débitos mais baixos, né? E aí você parte para blindagem, né? Então eu vou reduzir. Então, o que que eu vou reduzir? Eu tenho 3 assinaturas de streaming. Precisa, né? Desapega, né? Desapega de itens que não têm utilização e define ali alguma estratégia de renda extra, né? Então, isso a gente pensando aqui no horizonte de um mês. Então, a gente teria aqui, se a gente for pensar que está virando aqui dezembro, né? Eu teria um mês aí para a gente fazer isso e começar, né? Então, não deixe para amanhã, né? Comece hoje, né? Então, coloque em algumas metas, né? Então, quanto que eu vou eliminar de dívidas aí por mês, né? 5, 10, 15, 20%? Vai depender ali das contas que você vai fazer, da capacidade ali que você tem, né? Mas tente, né, eliminar o máximo ali nesse primeiro momento, porque tem que pensar assim, gente, o primeiro momento, né, tem um termo que é muito usado aí no mercado, que é o low low hanging fruits, né, que são as frutas baixas que eles falam, né? Ou seja, o começo normalmente é mais fácil, porque você tem muito mais, quando você começa a analisar a sua vida financeira, normalmente você tem muito mais oportunidades ali, né? Você tem muita coisa que você pode. Depois, isso tende a ficar menor, né? Então, o começo ali, você tem muito mais oportunidades, né? Depois, né, no horizonte aí entre 6 e 12 meses, né, uma meta de você tentar quitar as dívidas aí que você tem parceladas, né? Então, se você pensar num horizonte de até um ano, é algo razoável para você zerar isso, né? E depois você começar a pensar na liberdade, isso, efetivamente, né? Ter aí a meta de investir aí, né? A gente deveria investir, gente, assim, tudo vai depender, tá, do momento de vida, né? As pessoas mais jovens talvez pode, né, investir menos, os mais idosos teriam que investir mais, mas assim, pensa que assim, minimamente eu precisaria pensar em 20% de tudo que eu tenho de receita como, né, investimentos pensando na aposentadoria, né? É via uma previdência privada, é via um investimento que vai me gerar renda passiva. Aí eu acho que assim, cada pessoa tem que avaliar de acordo ali com o perfil dela, né? Mas a gente precisa pensar nessas oportunidades, tá? E então é isso. Chegamos aqui então, né, ao final, né? Então espero que possa contribuir aí com vocês nesse sentido, né? De realmente começar 2026, né? Não vou usar aqui a brincadeira do pé, não, tá? Porque isso está muito polêmico aí, né? Mas começar 2026 com uma visão de prosperidade, né? Vamos lá, grande abraço aí, como eu sempre falo, com muita sabedoria e prosperidade aí para todos, tá?